Mais uma questão. A utilização do IP versão 6 permite o controle do congestionamento do tráfego por meio do campo prioridade. Assim, se um dos datagramas consecutivos tiver de ser descartado em virtude de congestionamento, será eliminado o datagrama assinalado com prioridade de pacote menor. Bem, pessoal, assim como nós temos também no IP versão 4 um campo de prioridade, né, lá no IP versão 4 chamado de Type of Service, ou TOS, perdão, ou TSCP também chamado, que é o Differentiated Service Code Point. Você vai ter essa função também no IP versão 6. Tá? Você vai ter um campo aí chamado Traffic Class. Campo esse de 8 bits. Perfeito? Esse campo Traffic Class realmente tem a possibilidade aí de você definir prioridades. Né? Basicamente são dois tipos de prioridades. Né? Prioridade de nível 0 até 7 e de 8 até 15. De 0 até 7 são aqueles fluxos menos prioritários, aquele que você pode descartar, pode rejeitar, ou seja, drop, né? Eu posso descartá-lo. E o de 8 a 15 são fluxos mais prioritários, aí esses não podem ser descartados. Então, tendo essa premissa, podemos dizer que a nossa questão está correta. Vejo aqui com mais detalhes. Né? Você tem um campo prioridade e, por exemplo, aqui de 0 a 7, você tem um fluxo de dados aqui que tem prioridade. Por exemplo, número 0 é aquele tráfego sem categoria. Né? E assim vai, né? Por exemplo, você pode ter em nível 4 fluxos de dados em blocos, né? Em bulk, como por exemplo FTP, HTTP e Network File System, né? O vulgo NFS. Tá? Então, quanto maior a prioridade, né? Maior o número, maior é a sua prioridade. Dito isso, reforçando, correto. Aproveitando que nós estamos falando de IP versão 6, vamos só dar uma olhada breve sobre os dois cabeçalhos, né? O IP versão 4 e IP versão 6. Uma coisa que é importante que vocês saibam, muito embora, né, você aí tenha dois tipos de cabeçalho diferentes, né, e o IP versão 6, por exemplo, tem um endereçamento bem maior, né, um endereçamento aqui que soma 128 bits, e aqui no IP versão 4 o endereçamento tem 32 bits, ou seja, é o quádruplo, mas o cabeçalho sim não quadruplicou, ele na verdade ele duplicou. O cabeçalho básico do IP versão 4 tem aproximadamente não, tem 20 bytes. Já o IP versão 6, o cabeçalho básico sem cabeçalho de extensão, 40 bytes. Perfeito? Como eu comentei com vocês também, no cabeçalho de IP versão 4, eu tenho o campo Type of Service, né, o TOS. Esse campo ele foi aí renomeado para Traffic Class. E, além disso, no IP versão 6, nós temos um campo agora chamado de Flow Label, ou seja, esse campo aqui permite identificar não necessariamente um pacote por vez, mas sim um fluxo de dados consecutivos. Né? Então, você guarda na memória ali, por exemplo, do roteador, aquele respectivo fluxo, e com isso você não precisa ver pacote por pacote que está passando naquele momento. Você identifica o fluxo. Perfeito, pessoal? Dentre outras coisas, né, como por exemplo aqui no IP versão 6, nós temos o campo Hope Limit, né, que é o também chamado tempo de vida aqui no IP versão 6, perdão, IP versão 4. Então, o tempo de vida ele continua existindo, só mudou o nome, agora é Hope Limit. Campo Next Header, né, ele vai informar aí, por exemplo, qual é o cabeçalho de extensão que você vai agregar no IP versão 6. Perceba aqui também no cabeçalho IP versão 6 que eu não tenho nenhuma opção de fragmentação como nós tínhamos no IP versão 4.
No IPv4, para você realizar a fragmentação, você tinha os campos flags e o fragment offset para indicar onde vai estar, né, aquele fragmento. Né? Ou seja, quando tiver, por exemplo, 3 fragmentos, eu saber exatamente quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, e lá no destino, né, num computador de destino, quando ele for remontado, o computador consiga remontar o pacote com sucesso. Veja que aqui no IPv6 nós não temos isso. Acabou a fragmentação, pessoal? Não, não acabou a fragmentação. Ela virou agora um cabeçalho de extensão. Quando for necessário, você vai ter um cabeçalho de extensão aqui para identificar a fragmentação. Tudo bem? Tenham isso em mente. Então, explicando um pouco mais aqui sobre o endereçamento IP versão 6, primeiramente, né, nós temos um endereçamento de 128 bits, com 8 grupos de 4 dígitos, agora em hexadecimal, onde você pode aí fazer a sintetização deles. Né? No caso aqui, no exemplo a seguir, por exemplo, nós temos aqui este exemplo, 8.000, mais um grupo aqui, 3 grupos de zeros. Esses 3 grupos de zeros aqui, eles podem ser omitidos. Percebam, esse mesmo endereçamento aqui foi retratado de outra forma, omitindo os zeros que estavam nesta posição. Ah, Bruno, eu posso omitir também o zero se tiver em outra posição aqui, ou seja, fazer a sumarização em 2 pontos diferentes do nosso endereço IP versão 6? Não pode, pessoal. Haja vista que nós não saberemos exatamente quantos zeros vou colocar aqui e quantos zeros eu vou colocar aqui. Então, realmente fica complicado. Não é o ideal que você faça isso e naturalmente não se faz. Tá? Então, você faz a sumarização somente uma vez. E na hora de você fazer a conversão aqui para IPv4, você coloca 2 pontos, e depois 192.31.20.46, nesse caso aqui, o endereço IPv4 de, enfim, classe C. Perfeito? Mais um detalhe que eu gostaria que vocês soubessem aqui, que isso já caiu em prova, vai cair de novo. A fragmentação IPv6 continua existindo, entretanto, roteadores não fazem mais fragmentação. Não faz mais fragmentação. A fragmentação agora é feita nas pontas. Em outras palavras, eu vou fazer a transmissão de dados. Se chegar aqui, por exemplo, no roteador, um pacote com MTU, né, que é o Maximum Transmission Unit, por exemplo, de 1.600 bytes, e a MTU máxima aqui do nosso roteador for 1.500, ele não vai mais fazer fragmentação. Ele vai mandar uma mensagem para a origem informando que esse quadro é grande demais. Ou seja, a fonte vai fazer a fragmentação. A título de curiosidade, você vai ter uma mensagem aqui do protocolo ICMP, versão 6. ICMP time exceeded. Perdão, não é isso não. Estou falando besteira. Time exceeded é outra coisa. Na verdade, você vai ter a mensagem ICMP packet too big. Acho que a frase já diz muita coisa, né? E outra coisa também que vocês podem ter percebido, no IP versão 6 não tem soma de verificação de cabeçalho, ou seja, não tem checksum mais para detectar erro. Supostamente as redes atuais são mais confiáveis e você não fazendo essa verificação, você acaba economizando tempo. Você ganha alguns milissegundos aí nos roteadores, nanosegundos nos roteadores. Tá? E claro, né, o IPv6 tem cabeçalhos de extensão. E nesses cabeçalhos de extensão que você vai incluir, por exemplo, aspectos em relação à fragmentação e, por exemplo, também em relação à autenticação e criptografia, através dos cabeçalhos de extensão AH, né, o Authenticator Header, e o Encapsulation Security Payload, ambos aí cabeçalhos de extensão possíveis no IPv6, que são esses dois aqui, aspectos muito importantes na hora de você realizar uma rede privada virtual, vulgo
uma VPN. Perfeito, pessoal? Tenham isso em mente.